Você já passou por aquele momento embaraçoso quando estava sozinho na sala com outra pessoa e ficou aquele silêncio constrangedor entre ambos? Bem, não precisa mais se preocupar em passar por isso de novo, porque agora você poderá usar qualquer um desses fatos interessantes como quebra-gelo. O Facebook criou uma vez 2 programas de chatbots de inteligência artificial que podiam conversar entre si. Mas esse experimento teve que ser encerrado logo depois que eles começaram a se comunicar em um idioma que ninguém mais entendia. O degustador de café Gennaro Pelliccia trabalha para o Café Costa e tem sua língua segurada por 13 milhões de dólares. O homem afirma que seu paladar é crucial para sua profissão, pois lhe permite provar milhares de sabores. Aposto que as línguas estão tagarelando sobre isso. Se você deseja expressar ironia ou sarcasmo na sua mensagem, pode usar um sinal de pontuação especial que se parece com um ponto de interrogação do avesso. Talvez desenhe isso para o receptor. Quando os dinossauros percorriam nosso planeta, os vulcões ainda estavam em erupção na Lua. Não tenho certeza de qual é a ligação aqui, mas ei, tente! Quando a rainha Elizabeth visitou os estúdios de Game of Thrones, ela se recusou a sentar na lendária cadeira. Aparentemente, a monarca não pode simplesmente sentar em qualquer trono de que ela goste. Os estrangeiros estão fora dos limites permitidos, mesmo que sejam apenas fictícios. De acordo com o censo de 2010, Monowee, uma pequena cidade no Nebraska, tem uma população de 1 pessoa. A única mulher do local é prefeita, bibliotecária e garçonete, tudo em um. Ei, me dê uma outra bebida, excelência, junto com esse livro. Em 2006, uma funcionária da Coca-Cola estava tentando vender o mais novo empreendimento de seu empregador para um de seus principais concorrentes, a Pepsi. Mas a Pepsi respondeu informando a Coca-Cola sobre o incidente. Sim, quando se trata de lei, nunca viole um mandado de habeas corpus. Os canadenses são tão educados e pedem desculpas com tanta frequência que o país aprovou uma lei declarando que um pedido de desculpas não pode ser considerado uma admissão de culpa no tribunal. Me desculpe por isso. Pesquisadores descobriram que misteriosos tubarões dorminhocos do Pacífico vivem em um vulcão subaquático chamado Cavite, não muito longe das Ilhas Salomão. Para aprender mais sobre eles, os cientistas precisam enviar robôs, pois as pessoas não suportam o calor e a acidez do ambiente. Os crocodilos são animais infelizes que não conseguem esticar a língua, pois ela fica presa ao céu da boca. Mas os jacarés, os parentes mais próximos deles, conseguem fazer isso sem problemas. Em 2009, Stephen Hawking organizou uma festa para viajantes do tempo. Mas ele não anunciou o evento com antecedência para garantir que cada pessoa que chegasse fosse realmente do futuro. Infelizmente, nenhum viajante do tempo apareceu. Se você aquecer um ímã até 80 graus, ele perderá seu magnetismo. Bem, isso não é muito atraente. Os girassóis podem limpar o solo radioativo. É por isso que o governo japonês deu mais de 10 mil pacotes de sementes de girassol aos habitantes de Fukushima e pediu que os cultivassem. Você já se perguntou por que as bananas são curvadas? Não? É porque elas crescem em direção ao sol e não ao solo. Isso significa que precisam lutar contra a gravidade, o que explica sua forma curvada. Em 2016, um enorme enxame de 20 mil abelhas seguiu o carro de uma mulher por 2 dias seguidos, porque a rainha estava presa dentro dele. Quando a motorista estacionou o veículo no primeiro dia, os insetos entraram imediatamente e os apicultores tiveram que tirá-los. Mas no dia seguinte, as abelhas voltaram, pois a rainha ainda estava presa lá dentro. Mais de 75% dos alimentos do mundo são feitos de apenas 5 espécies animais e 12 plantas. E embora as pessoas conheçam cerca de 250 mil a 300 mil plantas comestíveis, apenas de 150 a 200 destas são usadas. Quanta seletividade! Se você cortar um cacto saguaro no Arizona, as chances são altas de que passe os próximos 25 anos na prisão. E isso pode ser um pouco incômodo. Enquanto caçam, os arminhos, que são mamíferos semelhantes a doninhas e furões, pulam, giram, torcem e fazem truques malucos para atrair a atenção dos coelhos, que ficam hipnotizados com esses movimentos. Isso permite que os arminhos se aproximem o suficiente para atacar. Quando os trailers de filmes apareceram pela primeira vez, eram exibidos após o término dos filmes. Essa é realmente a razão pela qual eles foram chamados de trailers.
mas como o público raramente ficava assistindo até o final, acabavam sendo ineficazes. Então, os responsáveis começaram a mostrá-los antes da sessão. Lulas e polvos têm bicos, que são feitos de queratina, assim como nossas unhas e o bico dos pássaros. O homem fica entediado em média após 26 minutos de compras, enquanto uma mulher pode passar 2 horas na mesma atividade até sentir vontade de desistir. O primeiro motel do mundo foi inaugurado em 1925, em São Luís Obispo. Naquela época, era preciso pagar $25 por um bangalô com 2 quartos, uma cozinha e uma garagem particular. Ah, bons tempos! Você acha que eles oferecerão o mesmo preço para comemorar seu 100º aniversário em 2025? Não, eles fecharam em 1991. Uma pesquisa mostra que os americanos não pensam que quem possui $1 milhão seja rico. Para ser considerada rica, a pessoa deve ter pelo menos $2.400.000. Realmente? Aproximadamente 40% de todo o ouro extraído na Terra veio de um local. O Planalto de Witwatersrand, na África do Sul, é a jazida de ouro mais rica já descoberta. Lontras marinhas, especialmente mães e filhotes, dormem segurando as mãos uma da outra para não se afastarem à noite. E se uma delas não tem ninguém para segurar, se envolve em algas. Oh. A Via Láctea, que é a nossa galáxia, tem 105.700 anos-luz de largura. Quão surpreendente é isso? Considerando que 1 ano-luz é a distância que a luz percorre em 1 ano, movendo-se a uma velocidade de mais de 300.000 km por segundo. Faça as contas. Embora muito pequenas e frágeis, as joaninhas emitem um cheiro único ao qual os humanos são muito sensíveis. Os leões podem rugir 25 vezes mais alto que um cortador de grama a gasolina, e você pode ouvir o rugido deles a 8 km de distância. Se eu visse isso um pouco mais perto, eu sairia dali. Com mais de 1.200 por ano, os Estados Unidos têm o maior número de tornados do mundo. Mas a Grã-Bretanha, surpresa, surpresa, é o país que experimenta mais deles por quilômetro quadrado. Uau! Incrível, não? Diga o que acha nos comentários. Vênus e Mercúrio são os únicos planetas do Sistema Solar que não têm luas. No total, são 176 delas orbitando os planetas do nosso Sistema Solar, com algumas sendo ainda maiores, até mesmo que Mercúrio. Os piratas não usavam brincos para ficarem bonitos, mas porque acreditavam que se protegiam de uma visão ruim, cegueira, enjoo e até de afogamento. Além disso, eles costumavam chamá-los de brincos. Não, eu inventei isso. As montanhas de Vênus são cobertas com metal, com a neve e semelhante ao gelo. Quebra-gelo? Talvez. O primeiro despertador foi inventado em 1787, mas só podia tocar às 4 da manhã. Demorou várias décadas para que fosse criado um que pudesse tocar na hora que as pessoas precisavam. O Sol pesa aproximadamente 330.000 vezes mais que a Terra. Além disso, ele é tão grande que você poderia encaixar nosso planeta dentro dele 1.300.000 vezes. E pense nisso, o Sol contém 99,85% de toda a massa do nosso sistema solar. Uma das luas de Saturno, Encélado, tem uma superfície tão gelada que reflete mais de 90% da luz do Sol. Essa é a razão pela qual esta lua é incrivelmente fria, menos 237 graus. No Vale do Silício, há uma estátua de Nikola Tesla, um engenheiro e inventor sérvio-americano. Ela emite Wi-Fi gratuito em homenagem à visão de comunicação sem fio de Tesla. É ilegal possuir apenas um porquinho da Índia na Suíça. Como esses animais são muito sociais, ficar sozinho é considerado ruim para a saúde deles. Seu olfato compõe 80% do paladar. Por isso, se o nariz estiver entupido, uma cebola, uma batata e uma maçã terão o mesmo gosto para você. Não apenas as pessoas podem ser canhotas ou destras. Acontece que a maioria das gatas usa principalmente a pata direita, enquanto os machos provavelmente são canhotos. Meu pai conseguia usar qualquer uma das mãos. Os tic-tacs receberam esse nome por causa do som que faziam enquanto eram jogados no recipiente de plástico. A montanha mais alta do Sistema Solar que as pessoas conhecem é o Monte Olimpo, em Marte. Seu pico atinge 26 km de altura, o que torna essa monstruosidade 3 vezes mais alta que o Monte Everest.
Além disso, a montanha marciana ocupa uma área enorme, de cerca de 310.800 km², que é ainda maior que o estado do Arizona. Quase 95% das pessoas preferem escrever coisas que não têm coragem de dizer pessoalmente. Covardes! Um raio pode ser 5 vezes mais quente que a superfície do Sol e atingir uma temperatura de 29.700 graus. Ei, eu tenho um termômetro. Vamos medir. Os cangurus não podem saltar se o rabo estiver levantado do chão. Aparentemente, eles usam esse poderoso apêndice para se equilibrar e, uma vez que não podem usá-lo, simplesmente caem. Você tem o hábito de comprar muitos livros, empilhá-los em sua casa e nunca lê-los? Os japoneses têm uma palavra especial para isso: tsundoku. As fibras cerebrais perdem quase 10% do seu comprimento total a cada 10 anos. E se você ficar extremamente estressado, elas podem encolher ainda mais. Eu gosto dessa desculpa. Cobras podem ajudar as pessoas a prever terremotos. Elas não apenas podem perceber um desastre natural que se aproxima a quase 120 km de distância, mas também sentir isso até 5 dias antes de acontecer. Uau! Durante a vida, uma pessoa percorre em média cerca de 177 mil quilômetros, o que equivale a quase 5 vezes ao redor do planeta. Pior é depois ter que encontrar o caminho de volta para casa. Em 18 de abril de 1930, um locutor da rádio BBC disse honestamente: "Não há notícias." No lugar, a música no piano tocou naquele dia sem interrupções. Ah, se eles fizessem isso agora! O Nepal tem a bandeira mais matemática do mundo. Melhor ainda, o país tem um artigo separado em sua Constituição que descreve as etapas para desenhar uma bandeira desse tipo. Finalmente, este bônus. O termo quebra-gelo vem da técnica usada na primeira classe do Titanic para ajudar os ricos e famosos a iniciarem conversas entre si sem muito esforço. Não, eu realmente inventei tudo isso. Mas você ainda pode usar, de verdade. Provavelmente até rirá com alguém completamente estranho, o que conta como um 2 em 1. Ei, se aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos para você aproveitar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.